Olá, querido irmão e irmã, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Muito bem-vindo ao programa de hoje, dando continuidade ao assunto que nós estamos tratando aqui do tema do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, da classe de adultos do ano de 2026, tema que nós estamos tratando sobre a Santíssima Trindade. Hoje chegamos ao estudo de número 11, onde nós estudaremos sobre o tema o Pai e o Espírito Santo. O texto áureo do tema de hoje está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 14, que nos diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O tema de hoje está sendo abordado em duas porções da palavra de Deus. Primeira, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, 12 a 14, ou melhor, 8, 12 a 17, e Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Meus irmãos, quando nós vamos tratar aqui do tema de hoje, nós vamos ver que é um tema extremamente profundo dentro da teologia bíblica, que é a relação entre o Pai e o Espírito Santo na obra da redenção. Quando nós lemos a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, com atenção, nós percebemos que a salvação, ela nunca é apresentada na Bíblia como uma obra isolada. Pelo contrário, a redenção, ela é apresentada como uma obra trinitária. Nós já em programas anteriores tratamos que o Pai planeja, o Filho realiza e o Espírito Santo aplica esta obra no coração, na vida do crente. Isso é muito importante você ter em mente. Essa ação trinitária na redenção, contendo a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando nós olhamos para isso tudo, nós percebemos que aquilo que acontece dentro de nós, a libertação do pecado, a transformação do coração, a certeza de que somos filhos de Deus, não é apenas um sentimento religioso que nasce dentro de nós, mas é resultado da ação do Deus triuno que está operando na história e também na vida de cada um dos salvos. Então a Bíblia mostra que o Espírito Santo, ele não apenas liberta o ser humano do pecado, mas ele também testifica a nossa filiação, ele assegura a nossa herança e também nos conduz para uma nova realidade de vida, esta realidade espiritual. Em outras palavras, a obra do Espírito Santo nos conduz por uma transição profunda, que é do espírito da escravidão para o espírito de adoção, e também da condenação para a comunhão com Deus, e também da carne dominando o ser humano para uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, o que nós vamos estudar hoje, nesse tema, não é apenas um conceito teológico, mas é algo muito profundo, pois estamos falando de uma mudança radical na identidade que acontece na vida daquele que é alcançado pela graça de Deus. Então, se você está nos acompanhando, fique conosco até o final. E lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, comente. É muito importante a sua participação. Vamos então ao tópico 1, você acompanha na sua tela. Nós temos aqui no tópico 1 o Espírito e as dádivas do Pai. Nesse primeiro tópico vai mostrar algo que é muito importante, onde nós vamos ver a atuação conjunta do Pai e do Espírito Santo na transformação do pecador em filho de Deus. E nesse tópico nós vamos ver 3 pontos, que é o ponto 1 da escravidão à filiação. No ponto 2, veremos da rebeldia a filho legítimo. E no ponto 3, das trevas para a plenitude do Espírito Santo. Quando nós estudamos essas três dimensões, nós vemos que elas descrevem realmente aquilo que significa ser salvo. Resumindo, antes de abordarmos cada ponto de forma mais detalhada, resumindo essas 3 dimensões, da escravidão à filiação, da rebeldia a filho legítimo e das trevas à plenitude do Espírito, essas 3 dimensões revelam o que é ser
um salvo. Muito bem, meus irmãos, você acompanha na sua tela o pastor Douglas Batista nos apresenta no ponto 1 que a Escritura revela que o salvo não vive mais sob o domínio do espírito de escravidão. E aqui o apóstolo Paulo ele utiliza um termo, uma expressão grega, e essa expressão aponta para um estado de servidão ao pecado e ao medo da punição que caracterizava a vida antes da conversão. Quando Paulo afirma em Romanos 8,15 que o crente não recebeu o espírito da escravidão para viver outra vez atemorizado, a expressão de Paulo ali utilizada é pneuma douleias, como nós vimos aqui, e essa expressão aponta para uma disposição interior que é marcada por medo, é marcada por culpa, é marcada por servidão espiritual. E esse era o estado do ser humano, do homem antes da graça. O ser humano estava preso a duas realidades. A primeira realidade, ao domínio do pecado, é o que Paulo fala. E o segundo, ao temor da condenação. Tendo em vista de que, quando nós vemos o aspecto da lei que Paulo apresenta, o pastor Douglas Batista traz aqui, que Paulo trouxe em Romanos 7, 12 e 13, que a lei não pôde produzir liberdade, a gente vê que a lei ela não tinha a capacidade de libertar o homem do pecado. Não podia libertar o pecador. Paulo explica em Romanos 3,20 que a lei mostra o pecado, mas ela não pode libertar. Tiago, quando vai falar sobre o processo de escravidão, que é uma das dimensões que o ser humano, uma das realidades que o ser humano vivia, essa escravidão é apresentada por Tiago, que ela começa no desejo, o desejo gera o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Então veja bem, o pecado não é apenas um ato isolado. O pecado ele não é apenas um ato isolado. Pelo contrário, ele se torna na vida daquele que pratica, daquele que está sob o domínio do pecado, melhor dizendo, aquele que está sob o domínio do pecado, ele torna-se escravo, pois o pecado traz sobre o pecador uma força que traz escravidão e que conduz o ser humano à destruição e ao medo. E é por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, ele vai apontar ali algo muito forte que ele vai dizer, porque o salário do pecado é a morte. Interessante que o apóstolo Paulo trabalha ali a ideia de um salário. Um salário, a expressão salário ali era um termo usado para no mundo militar, aonde significava pagamento de um soldado. Em outras palavras, o pecado é quem paga o salário. E o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte espiritual, a morte física e também a morte eterna. Mas quando Paulo diz que o salário do pecado é a morte, ele não encerra ali. Ele não encerra nesse contexto de domínio de escravidão. Mas ele aponta, ele traz, nesse momento, algo que é transformador. Pois ele diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E ele disse, a vida eterna. Ou seja, o pecado traz salário. Ele paga ao ser humano a conta. Mas o que Deus traz não é salário, é dádiva, é graça, pois o dom é gratuito. Ou seja, a palavra ali, dom, dádiva, dá a ideia de um presente imerecido. Ou seja, essa graça transforma completamente o ser humano a partir de uma disposição
de Deus de conceder ao homem esse favor. E aí aquele que era escravo agora recebe algo extraordinário. Ele recebe o espírito de adoção. E aí nós vemos algo tão poderoso com o nosso Deus, que é o seguinte: Deus, ele não apenas perdoa o pecador, mas ele coloca dentro da família, e o pecador deixa de ser um servo condenado e passa a ser filho herdeiro de Deus. E é isso que a gente vai ver no próximo ponto. No ponto 2, nós vamos ver então algo muito importante que a Bíblia apresenta nós, seres humanos, antes da regeneração. O pastor Douglas Batista traz aqui para nós na lição no ponto 2 do tópico 1, que antes da regeneração éramos espiritualmente rebeldes. E o que essa rebeldia significava? Significava a ideia, a vida profundamente em miséria espiritual que nós vivíamos, e nesta condição a nossa mente se tornava escrava da nossa própria imaginação. E na nossa imaginação nós criávamos coisas para adorar. Passava a adorar a criatura mais do que o Criador. E essa rebeldia que se vive antes da regeneração e que nós já regenerados já vivemos na vida anterior, essa rebeldia não era apenas intelectual ou cultural. O que ela trazia? Era uma dimensão espiritual. Isso é importante nós entendermos. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a Bíblia nos apresenta que, a Escritura apresenta que Satanás, ele é o grande opositor da obra de Deus. E ele atua tentando fazer o quê? Desviar o ser humano da verdade. Por isso que a queda afetou todas as dimensões do ser humano. A gente vai entender que no estado caído, o livre-arbítrio não está apenas ferido, mas está aprisionado e incapacitado de fazer o bem. Isso significa que o ser humano precisa da graça divina para responder ao chamado de Deus. A gente chama isso de graça preveniente, né? E é exatamente isso que acontece quando o evangelho alcança o coração do pecador. O Espírito Santo começa a operar e então algo extraordinário acontece. E o que acontece é que, como diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 16, diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, nós vemos aqui o agir do Espírito Santo. Eu vou destacar aqui para você o texto. Vou destacar o texto. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E essa declaração refere-se a uma posição, uma nova posição espiritual e jurídica. Ele confirma interiormente essa verdade, dando testemunho direto ao nosso coração. Isso significa dizer que ele testemunha junto conosco, ou seja, é o Espírito Santo que testifica, que confirma no nosso coração tudo aquilo que a palavra que nós ouvimos, recebemos, já revelou. Ou seja, essa confirmação, essa testificação do Espírito no nosso espírito de que somos filhos de Deus, não é uma emoção apenas, não é apenas um pensamento positivo, mas é o próprio Espírito de Deus. Isso vale aqui ressaltar. É o próprio Espírito de Deus trazendo, confirmando a nossa nova identidade. E isso não pode ser fundamentado em outra coisa, em emoção, em um pensamento, mas é algo que é muito sólido, muito concreto, que acontece na vida do crente. E essa confirmação produz uma nova relação entre Deus e os homens. E aí o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo de número 8:15, parte C, pelo qual clamamos Abba Pai. Ou seja, nós temos agora uma relação de intimidade com Deus, pois o termo que Paulo utiliza ali era uma expressão muito íntima, muito familiar, e que traz essa profundidade da conexão que temos com Deus agora. Isso significa que o Deus que é transcendente agora se torna Pai acessível por aqueles que foram adotados em Cristo Jesus. E mais do que isso, os filhos agora também são
feitos herança de Deus. Isso é coisa tremenda, a obra do Espírito Santo. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que a obra do Espírito Santo ela não termina na adoção. A filiação também produz uma transformação de uma natureza espiritual. E é o que nós vamos observar aqui. O homem não apenas recebe um novo status diante de Deus, mas ele recebe uma nova vida. E é isso que nós vamos estudar no próximo tópico, onde veremos aqui das trevas à plenitude do Espírito. E aqui eu falei tópico, mas é ponto 3 do tópico 1. Das trevas à plenitude do Espírito. Aí a Bíblia frequentemente utiliza expressões para muitas vezes revelar a condição espiritual do ser humano. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo, ele disse que no outro tempo vivíeis em trevas espirituais. E aí a Bíblia aqui utilizada pelo apóstolo Paulo a figura para descrever a condição do homem sem Deus. Ele afirma aqui não apenas que o homem estava nas trevas, mas algo muito importante é que ele diz que vivíamos em trevas, ou seja, nós éramos trevas. Isso significa que a escuridão espiritual não era apenas o ambiente onde nós vivíamos, mas sim a nossa condição. E o que são as trevas? O próprio pastor Douglas Batista traz aqui que as trevas simbolizam o pecado e separação entre Deus e os homens. E aí a gente vê que quando o ser humano está alienado de Deus, dominado pelo pecado, ele é incapaz de conhecer a verdade, de enxergar a verdade, se não acontecer a intervenção da graça de Deus. E Paulo continua dizendo, porque ele começa dizendo que vós, no outro tempo, éreis trevas, e agora ele vai continuar dizendo, agora sois luz no Senhor. Agora sois luz no Senhor. E essa transformação, ela é uma transformação de Deus na vida do ser humano. Porque, como eu já disse, o homem que está em trevas não consegue enxergar a verdade, se não for a ele revelada. Então, como essa transformação ela é uma obra direta de Deus, nós vemos que quem transporta o homem de uma condição a outra é o próprio Deus. Pedro descreve, quando ele escreve a sua carta, na sua primeira carta, ele diz que nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós vemos que essa transferência, ela é uma transferência de reino, ou seja, nós vivíamos no reino, no império das trevas, e fomos transferidos, transportados para o reino do Filho do amor de Deus. E o sinal dessa nova realidade é a presença do Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 4, 6 diz, porque sois filhos de Deus. Deixa eu colocar o texto aqui. Porque sois filhos de Deus, enviou aos vossos corações o Espírito de Deus que clama, Abba Pai. Observe que o Espírito não apenas ele confirma a adoção, não apenas confirma que nos tornamos filhos de Deus, como ele também habita no nosso coração. E o Espírito é a prova de que fomos incluídos nesta família de Deus. A razão pela qual o Espírito habita em nós é para confirmar a nova realidade que nós estamos vivendo. Que nós não estamos mais em trevas, mas agora vivemos na luz de Deus e quem nos guia nesta luz é o Espírito Santo. Aquele que antes vivia alienado, agora vive numa comunhão com Deus. Aquele que antes estava perdido, agora ele vive como filho. E essa é a profundidade da obra do Espírito Santo. Nos trazer a viver, a vivenciar as novas realidades, as dádivas que o Pai nos concede. Somente através do Espírito Santo que nós podemos desfrutar dessas dádivas. De nos tornarmos filhos, de nos tornarmos filhos legítimos, sermos adotados e vivermos uma vida plena no Espírito Santo. Meu querido irmão, lembrando, se você, minha irmã, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, curta, compartilhe, ajude essa programação a chegar a um maior número de pessoas. Vamos então ao próximo tópico. No tópico 2, vamos estudar então o Espírito nos guia na vontade do Pai. Quando nós observamos
o que estudamos, já no primeiro tópico, nós percebemos algo muito importante. O Espírito Santo, ele não apenas nos tira da escravidão, do pecado, mas também nos introduz na família de Deus. Além disso, ele também passa a conduzir a vida daqueles que são agora filhos de Deus. Ou seja, quando a gente olha a adoção, não é apenas um ato jurídico, embora sabemos que é, mas ela também inaugura uma nova forma de viver. É isso que nós observamos, né? É o mesmo Espírito que regenera, é o Espírito que guia e que nos conduz no caminho da vontade do Pai. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo explica na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, quando a gente vê isso, aqui no versículo 14. O que Paulo está explicando? Paulo está dizendo ali, porque todos os que são, vou destacar aqui para você, que todos os que são, perdão, aqui não, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aqui o apóstolo ele vai estabelecer um princípio muito importante, que é a evidência da filiação não é apenas a confissão de fé, mas é a direção do Espírito Santo na vida de cada um. O texto grego que Paulo utiliza aqui está no presente passivo. Isso significa que é uma ação contínua, é uma orientação permanente do Espírito Santo na vida do crente. Ou seja, Paulo não está falando de momentos esporádicos de direção espiritual, mas ele está falando de um estilo de vida que agora é conduzido pelo Espírito Santo. Existe um teólogo chamado Leon Morris, isso citado no livro de apoio pelo pastor Douglas Batista. Ele observa que a expressão indica que o cristão vive sob uma orientação constante do Espírito Santo. Então, são guiados pelo Espírito Santo, significa que essa orientação ela é constante e ela se assemelha à orientação que uma criança recebe quando ela é segurada pela mão pelo pai. Quando o pai pega a criança pela mão e conduz a criança, é essa ideia que se tem do texto de Paulo aqui, quando fala dos que são guiados pelo Espírito. Agora, vale destacar que essa condução do Espírito Santo não é coercitiva, ou seja, o Espírito Santo não arrasta o crente, a ele apenas conduz. E uma metáfora que pode ser usada aqui, inclusive o pastor Douglas Batista trata disso, a respeito dessa orientação, ele apresenta a ideia daquilo que Cristo fez, apresentando-se como bom pastor, como aquele que conduz as suas ovelhas. E conforme o pastor Douglas coloca aqui para nós, o Espírito Santo aponta a direção e anda conosco no caminho. Isso é muito importante, porque é assim que o pastor faz com as suas ovelhas. E como que seria essa orientação na prática pelo Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo ele vem iluminar o nosso entendimento da palavra. Quando você lê a palavra, ele ilumina o seu entendimento para que você possa compreender e aplicar os princípios e a verdade da palavra de Deus na sua vida. Ele também orienta a nossa consciência, porque estudamos já no trimestre passado sobre a questão da consciência, e a consciência ela foi atingida quando da queda do homem lá no Éden, e nós percebemos que o Espírito Santo precisa agora trazer vida, trazer a essa consciência uma direção para que não se confunda com aquilo que pode ser satisfatório para si, mas ao mesmo tempo provoca rebeldia contra o princípio de Deus. O Espírito Santo, além disso, ele produz o fruto do Espírito Santo na nossa vida, conforme apresentado por Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a seguir. E ele também distribui dons espirituais. Então essa obra do Espírito Santo na vida do crente, dirigindo ele, acontece dessa plenitude,
tanto a ação individual na vida de cada crente, como também na vida da igreja. Então, nesse ponto 1, nós vemos então que os filhos são guiados pelo Espírito Santo. Então, se o Espírito habita no crente e conduz o crente de forma contínua, surge uma pergunta que nós devemos nos fazer, enfim. O que essa condução produz na vida prática do cristão? E aí é o que nós vamos ver no próximo tópico, no próximo ponto, que o Espírito opera a mortificação na carne. O que a gente observa aqui? É que ele, além do Espírito Santo, ele habitar, orientar a vida do crente, ele também capacita ao crente vencer a inclinação da carne. E é isso que o apóstolo Paulo fala, e nós vamos abordar nesse ponto aqui, aonde ele diz o seguinte, conforme você acompanha na sua tela aqui: se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O que Paulo está descrevendo aqui é que existe uma espécie de 2 regimes existencial na vida do ser humano. Um é viver segundo a carne, o outro é viver segundo o Espírito. E a expressão segundo a carne não se refere simplesmente ao corpo físico, mas ela descreve uma vida que é governada pela natureza caída, pelas inclinações pecaminosas decorrentes da queda lá no jardim, e que acompanha essa natureza caída, acompanha, levando a essas inclinações pecaminosas. Por outro lado, o apóstolo Paulo também apresenta um viver segundo o Espírito. E é interessante que esse viver segundo o Espírito indica viver sob a influência e a direção do Santo. E aí é o que ele disse: se pelo Espírito mortificardes a carne, mortificardes as obras do corpo, vivereis. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo algo muito profundo e muito forte aqui, porque ele está usando um termo que significa, conforme você vê ali na tela, vou destacar para você, ele usa o termo mortificardes aqui, que é tanató, que significa fazer morrer. Vamos apagar aqui. Vamos colocar outra cor. Significa fazer morrer até que perca a sua força. Isso aqui está dizendo algo muito importante, que é uma ação contínua, ou seja, a mortificação que o Espírito Santo opera na nossa vida, que nos ajuda a vencer a carne, é uma ação contínua. Ou seja, a mortificação não é um evento único, um ato único, mas é um processo que é diário. E aí, se nós não tivermos o Espírito Santo conosco, nos ajudando, certamente não conseguiremos. Existe uma frase muito famosa do escritor John Owen, que ele diz: ou você mata o pecado, ou o pecado mata você. Paulo está afirmando exatamente isso, que se a carne governa a vida, então o resultado é a morte. Agora, se o Espírito governa a vida, então o pecado não possui domínio, não possui força, não possui poder sobre a nossa vida. Então Paulo diz: se pelo Espírito aqui maiúsculo, falando do Espírito Santo, mortificardes as obras do corpo, vivereis. O crente aqui, o que Paulo está apresentando, significa que o Espírito Santo é o agente da transformação na vida do crente. Ou seja, o crente não vence o pecado apenas por força de vontade, apenas por uma decisão própria, né? Força de vontade, absolutamente não. A vitória sobre a carne é uma obra operada na vida do crente, na nossa vida, através do Espírito Santo. Mas, entretanto, todavia, precisamos destacar que isso não significa passividade. Não significa que nós ficamos apenas esperando a ação do Espírito Santo na nossa vida e não fazemos nada. Não. Há uma cooperação entre a ação do Espírito Santo e a nossa responsabilidade. Então, o Espírito Santo concede poder e nos capacita a vencer e mortificar as obras da carne. Aí alguém vai se perguntar: tá, mas e como alguém pode trabalhar, atuar em cooperação com o Espírito Santo
para que isso aconteça, para que haja a mortificação da carne? Bom, o crente ele vai responder com a disciplina espiritual. Oração, jejum, palavra, muito importante. As ordenanças bíblicas elas servem para isso, para que nós venhamos permitir o Espírito Santo agir na nossa vida, através da santificação, através da obediência. E é por isso que o apóstolo Paulo apresenta alguns papéis, e eu vou destacar aqui para você, alguns papéis que nós podemos andar no Espírito. Ele vai apresentar sobre despir-se do velho homem, crucificar a carne, nos santificar diariamente. A ação do Espírito Santo, coloca aqui o pastor Douglas nessa lição, não apenas mostra o erro, mas transforma a vontade e fortalece o crente contra o pecado. Ou seja, tudo isso aponta para quem vive dessa forma, aponta para uma transformação progressiva, uma vida de renovação progressiva. Porque aquilo que o Espírito faz, ele faz de forma constante, progressiva na vida de todo o crente. Então, quando nós observamos essa obra do Espírito, guiando os filhos de Deus, operando a mortificação da carne, nós percebemos que tudo isso acontece por causa, não por uma causa isolada, mas por um plano redentor de Deus que está em ação. A ação do Espírito Santo ela não é independente, pelo contrário, ela está perfeitamente alinhada com aquilo que o Pai planejou e com aquilo que o Filho realizou na cruz. E é exatamente sobre isso que nós vamos estudar no próximo ponto do tópico 2, o Espírito age conforme o plano do Pai. Lembrando que nós estamos no tópico 2, estudando o Espírito nos guia na vontade do Pai. Já vimos então que os filhos são guiados pelo Espírito, definimos isso, o Espírito opera a mortificação da carne, e agora nós vemos que aquilo que o Espírito Santo faz conforme aquilo que o Pai determinou. Ou seja, o plano da redenção é algo extremamente importante entendermos que ele acontece no plano eterno da Trindade, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão operando essa salvação, e acontece na plenitude dos tempos onde Deus envia o Filho. Ou seja, quando a gente vê essa informação do apóstolo Paulo, revela algo muito importante, que cada pessoa da Trindade esteve atuando de forma harmoniosa no plano da salvação. O Pai planejou, o Cristo veio, e aí o Espírito Santo está operando na vida do crente essa salvação, conforme já comentamos. Porém, queremos destacar aqui que o Espírito Santo, ele age e ele aplica essa obra da salvação, essa redenção na vida do crente, de forma que é baseada naquilo que Cristo fez na cruz, e ele é quem torna eficaz na vida do salvo aquilo que Jesus Cristo conquistou. É ele que gera a comunhão com o Pai, é ele quem testemunha no nosso espírito que somos o Filho de Deus, e também, então, ele é aquele que trabalha em perfeita harmonia com o Pai e também o Filho. Portanto, o Espírito age conforme o plano do Pai. Conforme você vê na sua tela, o Pai é o autor do plano da salvação, o Filho é o executor da redenção e o Espírito é o que aplica a adoção. Esta verdade revela a perfeita harmonia da Trindade. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Estamos estudando hoje sobre esta relação do Pai e do Espírito Santo no plano da redenção. Muito importante você acompanhar conosco esse tema, que estará sendo estudado presencialmente dia 15 de março nas escolas bíblicas dominical, na classe de adultos. Vamos ao tópico 3 então? Tópico 3, a Trindade nos conduz à herança eterna. E aqui, ponto 1, temos o ponto sobre herdeiros de Deus por adoção. Quando nós observamos tudo que nós estudamos até aqui, a gente percebe que o Espírito Santo não apenas nos regenera, não apenas nos guia, não apenas nos santifica, ele também nos conduz para um destino glorioso, onde o apóstolo Paulo
ele fala em Romanos capítulo 8, versículo 17, conforme você vê na tela, Paulo apresenta um dos benefícios da filiação, que se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros. E aqui é utilizado para indicar os que são adotados passam a ter pleno direito aos bens do Pai. E essa herança não é mérito, ela é recebida por adoção gloriosa. O que vale nós destacar, então, que é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Se somos filhos, somos herdeiros e herdeiros de Deus. Paulo aqui conecta as doutrinas, então, entre a salvação, doutrinas dentro da doutrina da salvação, que é a da adoção e da herança. Então, o pastor Douglas Batista, ele nos mostra que o termo grego aqui, utilizado por Paulo, é para indicar, então, a aceitação, o recebimento de alguém como filho. E a consequência dessa adoção, de sermos recebidos como filho, nos concede algo tão glorioso, que é nós nos tornarmos herdeiros. Paulo aqui, ele vai falar algo tão bonito, tão glorioso, que ele não diz que apenas nós somos herdaremos algo de Deus. Ele diz que somos herdeiros de Deus. Isso significa que a própria comunhão com Deus é a maior herança do crente. Então nós somos herdeiros não de algo que Deus nos dá, mas do próprio Deus. A comunhão com Ele é a herança que nós podemos receber. E isso é extraordinário, que é dado, concedido a nós através do Espírito Santo. A gente sabe que hoje nós já desfrutamos desta comunhão, desfrutamos dessa salvação, da justificação, da presença do Espírito, dos dons espirituais, da atuação sobrenatural do Espírito Santo, mas ainda nós aguardamos a glorificação, a vida eterna, plena que o Senhor nos prometeu, e a manifestação do reino glorioso, manifestação em que o reino de Cristo se estabelecerá. Portanto, a nossa herança possui essa dimensão presente e dimensão futura. Isso nos leva ao próximo ponto, onde nós vamos ver sobre o ponto que você acompanha na tela: co-herdeiros de Cristo por filiação. Se a adoção nos torna herdeiros de Deus, Paulo acrescenta algo ainda mais profundo. Ele afirma que não somos apenas herdeiros, nós somos também co-herdeiros de Cristo. Então aqui no ponto 2, nós vamos destacar aqui aquilo que o pastor Douglas Batista nos apresenta, que a filiação nos associa ao Filho primogênito como co-herdeiros de Cristo. O que essa frase significa? Significa que compartilhamos com ele a mesma herança. O Filho reparte com os seus irmãos redimidos aquilo que recebeu como herança eterna. Essa herança não é de posses materiais, mas é gloriosa, incorruptível e incontaminável. Isso é interessante nós observarmos, sermos co-herdeiros de Cristo, é que aquilo que ele herda, nós também herdamos. E aí nós podemos ver que nós vamos desfrutar de todas as coisas daquilo que Cristo pôde através da sua vitória. E o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 12, ele afirma: se sofrermos, também com ele reinaremos. Isso revela que o sofrimento do cristão não é um acidente, mas é um processo da nossa conformação à imagem de Cristo. Ou seja, Paulo fala em Romanos, capítulo 8, versículo 29, que nós fomos predestinados por Deus para sermos conformes à imagem do Filho. E essa conformidade muitas vezes passa pelo caminho da cruz, passa pelas vitórias, mas também passa pela cruz. Aliás, não existe vitória sem a cruz. Jesus venceu à medida que ele passou pela cruz. Mas Paulo, ele dá uma declaração ainda gloriosa no capítulo
8 e versículo 18 de Romanos. Ele diz: as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O pastor Douglas aqui, ele nos apresenta que a glória futura é certa, mas a cruz precede a coroa. Ou seja, o sofrimento presente é real, mas ele é temporário, ele é o processo, a glória futura é eterna. Por isso a vida cristã sempre tem essa tensão, tal qual foi a vida de Jesus. Cruz e coroa, sofrimento presente e glória futura. Isso faz parte da nossa identificação como herdeiros, como co-herdeiros de Cristo. Essa caminhada que nós caminhamos aqui, ela está debaixo de algo que é muito importante e nós termos em mente, que é: estamos debaixo do tempo soberano de Deus que controla as nossas vidas e tudo em nós. E com isso nós vamos ao último ponto desse terceiro tópico: o pai administra o tempo da herança. Ou seja, mesmo sendo herdeiros e co-herdeiros com Cristo, existe algo que pertence exclusivamente a Deus, que é o quê? Que é o tempo. É Ele quem determina a manifestação da plena herança. Aqui, em Gálatas capítulo 2, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo fala o seguinte: todo o tempo o herdeiro é menino, está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Aqui nós vemos uma coisa bem interessante, que é o pai que administra esse tempo. E nós precisamos entender isso. Paulo explica isso usando a ideia metafórica da criança de menor de idade em que ela precisa ser administrada, conduzida pelo seu tutor. Ele possui a herança por direito, mas ainda não chegou o tempo determinado. E esse tempo, quando chegar, o pai, então, é quem vai determinar. E a expressão, ela é muito importante, que significa algo que já está estabelecido. Não vai ser algo aleatório, um acidente da história. Não. Esse tempo já está determinado a chegar e vai acontecer. Ou seja, o pai determina o momento exato em que o filho vai receber plenamente a sua herança. Algo muito, muito importante para nós concluir esse ponto, que é o seguinte: portanto, o crente deve confiar que Deus sabe o tempo certo para conceder cada porção da sua promessa a cada um dos seus filhos. Então, para a gente concluir, quando a gente reúne tudo aquilo que a gente já estudou aqui, a gente percebe essa beleza extraordinária da obra trinitária na vida do crente. O Espírito Santo é a dádiva do Pai e do Filho que regenera, nos adota, habita em nós e também ele nos guia para a vontade de Deus. Ele nos santifica e ele nos conduz à herança eterna que o Senhor nos concederá. Toda a vida cristã, ela acontece a partir dentro desta maravilhosa realidade do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E quanto mais nós compreendermos essa verdade, mais nós vamos aprender a viver para a glória de Deus, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. A conclusão do pastor Douglas Batista, da lição de hoje, nos apresenta que o Espírito é a dádiva do Pai Celestial e do Filho. O Espírito nos torna filhos por adoção, herdeiros com Cristo, habita em nós e orienta. A igreja deve viver sob essa consciência de que pertencemos ao Pai, guiados pelo Espírito e glorificando ao Filho. Meus irmãos, chegamos ao final da exposição do tema de hoje, onde nós estudamos sobre o Pai e o Espírito Santo atuando na obra da redenção. O que nós vamos estudar no próximo? Vamos estudar o Filho e o Espírito Santo, como essas duas pessoas elas agem na vida do salvo para operar a obra da salvação. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e sua família. Nos vemos no próximo programa, já com a presença do nosso querido companheiro aqui, presbítero e professor Jair Cardoso. Deus abençoe a sua vida. Até lá, na paz do Senhor.